Israel entrou em guerra com Hamas depois que militantes deste grupo lançaram um grande e terrível ataque em seu território. Para entender o que está acontecendo, acompanhe conosco essa análise histórica sobre um dos temas mais complexos e polêmicos do Oriente Médio. Aproveite, deixe o seu like e se inscreva no canal. O conflito entre palestinos e judeus é um dos mais antigos e complexos do mundo. Mas afinal, quem chegou na região primeiro? Nos séculos 12 e 13 a.C., os hebreus, ancestrais dos judeus, habitavam a região sob o domínio do imperador Adriano. O lugar foi batizado de Palestina, nome esse que faz referência direta ao povo filisteu, que viveu e disputou aquelas terras com os judeus. Após a destruição do segundo templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., os judeus foram dispersos pelo mundo, iniciando a diáspora. Os palestinos, por sua vez, são descendentes dos povos árabes, que se estabeleceram na região ao longo dos séculos, sob o domínio dos califados islâmicos e do Império Otomano. A questão da posse da cidade sagrada de Jerusalém para as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ocorreu por diversos séculos. Jerusalém, para os cristãos, foi o palco da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Para os muçulmanos, é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Já segundo a tradição judaica, a cidade fundada pelo rei Davi é o local onde foi construído o templo a qual a Arca da Aliança foi guardada junto com a Tábua dos 10 Mandamentos. Devido a esta importância para as três religiões, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes, e passou pelo controle de judeus, árabes e cristãos diversas vezes. Este impasse se agravou no século XX, com o surgimento do movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. Após a Primeira Guerra Mundial, a região ficou sob o controle do Reino Unido, que prometeu apoiar tanto os interesses dos judeus quanto dos árabes. No entanto, as tensões entre os dois grupos aumentaram, especialmente após o Holocausto, que levou milhares de judeus a buscar refúgio na Palestina. A criação de Israel. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes o rejeitaram. Em 1948, os judeus declararam a independência de Israel, que foi reconhecido por vários países, mas não pelos vizinhos árabes. Assim começou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou com a vitória de Israel e a ocupação de mais territórios palestinos. Desde então, vários conflitos armados e tentativas de paz se sucederam, sem uma solução definitiva para o problema. Guerra dos 6 Dias. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias, que foi um conflito militar entre Israel e vários países árabes, o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque. A guerra começou com um ataque preventivo de Israel contra as forças aéreas egípcias, que planejavam invadir o território israelense. Em seguida, Israel enfrentou os exércitos da Síria e da Jordânia, que entraram na guerra em apoio ao Egito. O resultado foi uma vitória decisiva de Israel, que conquistou territórios como a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colinas de Golã e a parte oriental de Jerusalém. Apesar das objeções da comunidade internacional, civis israelenses escolheram viver nas áreas palestinas conquistadas por razões políticas e religiosas ou por casas baratas. Este ponto é importante, pois é um outro fator utilizado para justificar a causa palestina. Guerra do Yom Kippur. Não muito depois, em 1973, ocorreu a Guerra do Yom Kippur, que foi um conflito entre Israel e os países árabes do Egito e da Síria. O nome da guerra se deve ao fato de que o ataque árabe surpreendeu os israelenses no dia do feriado religioso de Yom Kippur, o Dia do Perdão. O objetivo dos árabes era recuperar os territórios que haviam perdido para Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967, como as colinas do Golã e Canal de Suez. A guerra durou cerca de 3 semanas e terminou com um cessar-fogo mediado pelas Nações Unidas. A guerra teve como consequência uma crise do petróleo, pois os países árabes produtores aumentaram o preço do barril e reduziram as exportações para os países que apoiaram Israel, causando problemas econômicos no Ocidente. O Egito decidiu reconhecer Israel, o que devolveu a Península do Sinai em troca. Retirada da faixa de Gaza. Em 2005, Israel se retirou da faixa de Gaza,
um pequeno território costeiro lar de 2,3 milhões de pessoas, um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Israel controlava o espaço aéreo e o mar, assim como as travessias usadas para enviar a maioria das mercadorias para dentro e para fora da região. Já a travessia para o Egito é usada principalmente por pessoas e mercadorias. É importante ressaltar que existe um muro entre Israel e a faixa de Gaza, mas também entre o Egito e a faixa de Gaza, mesmo ambos os países sendo árabes e muçulmanos, o que mostra que tanto Israel quanto o Egito se preocupam com a entrada de terroristas em seus territórios. Atualmente, Israel é um país desenvolvido e com forte apoio dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais. Já os palestinos vivem em condições precárias nos territórios ocupados da Cisjordânia e da faixa de Gaza, sob o controle do Fatah e do grupo Hamas, respectivamente. Ambos reivindicam o direito de autodeterminação e soberania sobre Jerusalém Oriental, que é considerada a capital de ambos os estados. A população em Israel é de cerca de 9,5 milhões de pessoas, sendo 74% judeus, enquanto a população árabe é de 21% do total. Já nos territórios palestinos, na faixa de Gaza e Cisjordânia, há cerca de 5,3 milhões de habitantes, sendo 2,3 milhões de palestinos na faixa de Gaza e 3 milhões na Cisjordânia. Na Cisjordânia, 400 mil são judeus. As condições para os palestinos da faixa de Gaza são difíceis, com uma taxa de desemprego de 50%, bem como sistemas de saúde deteriorados e a infraestrutura. Hamas. O grupo Hamas foi formado no final dos anos 80, à medida que as frustrações cresciam. O objetivo do Hamas é dedicado à destruição de Israel e foi designado como um grupo terrorista por muitos países, porém não pela ONU. O Hamas, que tem uma ala militante e um braço político, venceu as eleições em Gaza em 2006, mas não renunciou à violência contra Israel e foi isolado pela comunidade internacional. O grupo então assumiu o controle da região, um ano depois, enquanto Israel e os judeus que lá viviam se retiravam. Israel, porém, manteve a ocupação da Cisjordânia, onde quem governa é o grupo menos radical, o Fatah. Todos os 5,3 milhões de palestinos que habitam essas duas regiões não querem uma ocupação israelense, ou tampouco um bloqueio. Outro ponto de discórdia é Jerusalém, que é ao lado dos locais sagrados das três principais religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Confrontos na região costumam escalar em torno dos principais feriados religiosos, como o feriado judeu do Yom Kippur ou do Ramadã. Aproveitando, se quiser conhecer a história de Jerusalém, basta clicar no card acima ou no link da descrição do vídeo. Mas não foram somente os fatos históricos que fomentaram este grande e terrível ataque realizado pelo Hamas. É sabido que o Irã financia o Hamas há anos. É de total interesse do país usar o grupo como fantoche sem ter que se envolver diretamente. Apesar de negar envolvimento direto nos recentes ataques a Israel, o Irã tem sido acusado de fornecer apoio material, financeiro e armas ao Hamas. O chanceler federal alemão Olaf Scholz afirmou que o Irã tem responsabilidade em colaborar para que o Hamas tenha crescido até o ponto de ser capaz de conduzir o ataque contra Israel. Ele ressaltou que sem o apoio iraniano, o Hamas nunca teria sido capaz de lançar estes ataques sem precedentes. Inclusive, o próprio líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse no dia 10 de outubro estar orgulhoso da juventude palestina pelo ataque surpresa contra Israel, embora tenha negado o envolvimento iraniano nas hostilidades. É importante ressaltar que judeus e árabes já conviveram em paz no passado, e não quer dizer que todo o povo árabe pensa da mesma forma. Inclusive, existem os árabes israelenses, que são árabes ou povos falantes de árabe que possuem a nacionalidade israelense e que não são judeus. Eles compõem cerca de 21% da população de Israel. A maioria se identifica como palestina em termos de nacionalidade e israelense em termos de cidadania. Pesquisas indicam que a maioria absoluta dos árabes israelenses preferiria continuar como cidadãos do Estado de Israel a se tornar cidadãos de um futuro Estado palestino. O conflito entre palestinos e judeus é um dos mais antigos e complexos do mundo, envolvendo questões históricas, religiosas, políticas, territoriais e humanitárias. Não há uma solução fácil ou consensual para esse problema, que exige diálogo, respeito e compromisso de todas as partes envolvidas. Enquanto isso, milhares de pessoas sofrem as consequências da violência, da discriminação e da falta de direitos básicos. É preciso buscar a paz e a justiça para todos os povos da região, reconhecendo sua diversidade e sua dignidade.
E se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado!